Começa agora na Guarabira FM. Sam de Corpo e Alma, com Rafael Sam. Você sabia que um jeito de agir diante de uma situação pode estar relacionado a um transtorno de personalidade? Você sabia também que existem algumas pessoas que não gostariam de ter feito aquilo ou não têm consciência de que ferem os outros diante de um determinado comportamento? Você sabia que 9% das pessoas têm algum transtorno de personalidade e eles estão muito presentes na sociedade moderna? E você sabia que tem muita gente perto de você que precisa de tratamento diante de um transtorno no qual ele sofre e faz muita gente que está perto dele sofrer também? No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre isso. Seja bem-vindo. Sam de Corpo e Alma é o nosso episódio que está chamando a atenção da audiência. Comece o dia Sam de Corpo e Alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 5:45 da manhã, com Rafael Sam. A cada programa, uma informação importante. A cada episódio, mais esclarecimento e aprofundamento sobre o ser humano, na sua individualidade, na sua complexidade. Até porque, como gostamos de dizer, o ser humano é um universo. E ele, com certeza, passa pelo biopsicossocial. O ser humano é biológico, é psicológico, é social, é histórico. O ser humano é tudo isso e muito mais. Por isso que é muito difícil entender o ser humano. Mas no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa grande complexidade dos transtornos de personalidade, que são problemas de saúde que envolvem padrões persistentes e generalizados no modo de pensar, no modo de perceber, de reagir e de se relacionar. Causa muito sofrimento à pessoa e prejudica também a capacidade de funcionar. Ou seja, a pessoa sofre quem está perto e sofre também toda a estrutura de funcionamento dele. Então, o transtorno de personalidade, ele está relacionado a como você pensa. A maneira como você pensa, a maneira como você percebe as outras pessoas, a maneira como você reage a situações estressantes, a frustrações ou a coisas eufóricas, coisas alegres. Então, tudo isso nós podemos conversar, porque afinal de contas, estamos falando sobre o ser humano. Por isso, não saia daí, porque são muitas informações ricas que nós estamos passando para você. Você já me conhece? Eu sou Rafael Sam, radialista com mais de 20 anos de atuação no mercado, estudante concluinte do curso de psicologia. Por isso, esse interesse de avançar mais os temas do comportamento, do pensamento humano, e comunicador, porque de fato foi isso que Deus proporcionou para mim. O dom da comunicação. Uma vez a lamparina acesa não pode ser colocada debaixo da mesa. Ela precisa estar, claro, no meio da casa, iluminando a todos. E por isso, peço que você me tenha como um instrumento da comunicação. Fique ligado, o programa promete hoje. Sam de Corpo e Alma. Existem 10 tipos de transtorno de personalidade, cada qual apresenta problemas característicos relacionados à maneira pela qual a pessoa entende a si própria e padrões de resposta aos outros e a eventos estressantes. Por quê? O que é que acontece? O transtorno de personalidade interfere como eu me vejo. Enquanto pessoa, eu me vejo. Diante de uma situação, eu me sinto assim, eu me vejo assim. E também como eu reajo a algumas situações. São padrões que eu vou construindo. Então, nós precisamos, num diagnóstico profissional, considerar transtorno de personalidade quando a pessoa persistentemente tem uma opinião sobre si mesma e sobre os outros de maneira que não corresponde à realidade. Ou seja, o médico, o psicólogo vai perceber que não é aquilo exatamente que a pessoa está pensando, mas ela persiste, ela insiste, ela está fora da realidade por conta do transtorno. Ela continua a agir de modo que, de maneira consistente, aquilo tem
repercussões negativas. Sofre, mas ela repete aquele padrão. A psicoterapia, que é da exclusividade do psicólogo, ou seja, a terapia com o psicólogo, pode ajudar a pessoa a se conscientizar da sua própria participação em criar os seus problemas pessoais e interpessoais. Ou seja, na terapia com o psicólogo, nós vamos entender por que a gente está agindo assim. De onde é que vem essa minha reação, essa minha forma de pensar? Então, diante desse cenário, eu vou me percebendo, vou me policiando e vou melhorando. Eu vou começando a se deparar diante de situações que relacionamentos com outras pessoas no trabalho, na escola, na vida profissional, na vida social, vem causando sofrimento para mim e para os outros. Então, na terapia, com o psicólogo, nós vamos ajudando a mudar comportamentos que causam essas dificuldades. Ah, Rafael, mas algumas pessoas vão precisar de medicação? Sim. Existem alguns medicamentos que não tratam diretamente, os transtornos de personalidade, mas podem ajudar a diminuir os sintomas angustiantes. Por quê? Num determinado nível do transtorno de personalidade, você vai desenvolver situações, ou seja, sentimentos, angústias que podem provocar, com certeza, um transtorno, por exemplo, de ansiedade, um transtorno de depressão, um transtorno depressivo, e aí você vai precisar de alguma medicação, se isso for o caso, depois de uma grande avaliação psiquiátrica e também psicológica. Mas, Rafael, o medicamento é a única, exclusiva e a solução definitiva? Não. O medicamento precisa estar associado à psicoterapia, porque, de fato, a pessoa precisa se entender. Os transtornos de personalidade são diagnosticados como sendo um problema de saúde mental quando os traços da personalidade se tornam mais pronunciados, rígidos, desaptativos. A pessoa tem problemas no trabalho, tem problema na escola, tem problema em lidar com as outras pessoas. Esses padrões são chamados de mal adaptativos, porque a pessoa não se ajusta, não se adapta às exigências das circunstâncias. Você vê que aquelas pessoas, elas não conseguem se adaptar às normas, às regras, os ambientes, ao grupo. Então elas sofrem muito. São situações que ela precisará realmente entender a sua angústia, ela vai ter que entender o seu transtorno, ela vai ter que entender sua família, a família também entendê-lo, os amigos, colegas e outras pessoas de contato social. Geralmente, a pessoa que tem traços de personalidade, elas geram consequências negativas que vão realmente tocar todo o grupo. E aí, todo o grupo começa a perceber que aquela pessoa, ela tem uma grande dificuldade. Existem 10 tipos de transtornos de personalidade, de acordo com o Manual de Diagnóstico Estatístico Transtornos Mentais, o famoso DSM. O padrão de referência é esse mesmo, Diagnóstico Psiquiátrico da Associação Americana de Psiquiatria, que também vai nos ajudar a entender os transtornos de personalidade, quando demonstram traços de personalidade em algum momento e ali fica visível no diagnóstico que a pessoa tem realmente esses limites. Eu falei no início que 9% das pessoas têm um transtorno de personalidade. Esses transtornos, em geral, afetam igualmente homens e mulheres, embora alguns tipos de transtorno de personalidade afetem mais um sexo ou outro, ou mais o homem, mais a mulher. Por exemplo, só para dar um exemplo, um transtorno de personalidade antissocial é 3 vezes mais frequente nos homens. Para a maioria das pessoas com um transtorno de personalidade, esse transtorno causa problemas moderados, ameniza com o passar do tempo, contudo, algumas pessoas apresentam problemas sociais e psicológicos graves que persistem por toda a vida. Os transtornos de personalidade geralmente se tornam aparentes no final da adolescência e no início da idade adulta. Então preste atenção no adolescente que você tem em casa ou quando ele está entrando na fase adulta aos 18 anos, por exemplo. Inclusive, pode aparecer um pouquinho antes na infância? Pode. Agora, a duração varia muito. Alguns são mais rápidos, outros passam e outros precisam de tratamento. Então,
as pessoas precisam entender. Ô Rafael, você vai falar transtorno por transtorno? Vai explicar um por um? A gente pode fazer um pequeno episódio de cada transtorno. O que é que acha? Muito importante. Só antes, porém, de fechar, eu quero dizer o seguinte. Veja, se você tem alguém em casa, o esposo, a esposa, um filho, um irmão, um colega de trabalho, por exemplo, alguém que você percebe que ele está fugindo daquela curva, né? Porque depois a gente tem que conversar sobre normalidade. O que é ser normal? O que é ser normal é muito amplo. O que é ser normal? Aí é o ponto de vista, é a ótica. Enfim, o que é ser normal na sociedade atual? O que foi ser normal na sociedade passada? Tudo isso a gente precisa pensar. Mas veja, se você percebe aí no seu colega de trabalho, na pessoa que você convive, alguns problemas e acha que é um transtorno de personalidade daquela pessoa, você pode ajudá-la a buscar ajuda profissional, a enxergar, ter um leque maior sobre aquela situação e entender que não é culpa dela. Então, as pessoas às vezes nascem com uma tendência genética para um determinado transtorno, né? Então, existe sim esse problema. Então, são a integração de genes e também com o ambiente. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, é preciso ter essa cautela em relação a esses problemas que nós estamos aqui conversando. Por exemplo, só para você ter uma ideia, existe um transtorno que muita gente pode se debruçar, só para você abrir aí a sua mente, o transtorno de personalidade paranoide. Esse transtorno é um problema sério. Uma vez que a pessoa com transtorno de personalidade paranoide suspeita que outras pessoas estão planejando explorá-la, enganá-la, prejudicá-la, ela está sempre atenta a possíveis insultos, ofensas e ameaças. Você conhece alguém assim? O médico ele vai diagnosticar o transtorno de personalidade paranoide, tomando por base sintomas específicos, incluindo a desconfiança, a suspeita com outros aspectos da vida, e nenhum tratamento é eficaz, mas a terapia, a psicoterapia, o psicólogo é fundamental na tentativa de fazer, e se a pessoa se envolver mesmo e houver uma relação terapêutica eficiente, vai sim ajudar. A medicação, ela pode aliviar alguns sintomas, porque geralmente as pessoas sofrem. Imagine você num determinado ambiente, sempre com grande desconfiança, né? A pessoa que tem uma personalidade paranoide, tá todo mundo contra mim, tá todo mundo planejando me derrubar, tá todo mundo querendo, de alguma forma, me ver mal. Esse transtorno atinge aproximadamente 3 a 5% da população americana, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele é considerado mais comum entre os homens. Os homens têm essa desconfiança fortíssima. E há alguma evidência de que o transtorno de personalidade paranoide é um mal de família. Aí vai passando sim. Aí tem gente que tem abuso emocional, tem gente que sofreu abuso físico, tem gente que foi vitimado na infância, que pode sim contribuir para o surgimento desse transtorno. Imagine que algumas pessoas que passaram por situações de abuso físico, abuso emocional, elas podem sim desenvolver um transtorno de personalidade paranoide. Então elas podem viver cercada dessa impressão de que todo mundo vai explorar, todo mundo vai enganar, desconfiada sempre, tá todo mundo querendo me prejudicar, me derrubar. Isso traz muito sofrimento. Tem gente que vai evitar aquele ambiente. Então, por alguma situação, a ansiedade vai disparar. E se aquilo for mais de 6 meses, numa situação realmente persistente, a pessoa vai precisar de um tratamento. Esse tratamento pode ser também medicamentoso. Então, tudo isso a gente vai conversando ao longo dos episódios. E aí, estão gostando? Sangue, Corpo e Alma envolve todas essas informações. Você se viu ou percebeu que alguém aí na sua casa, no seu ciclo de trabalho, tem um transtorno como esse? Gostaria de compartilhar alguma história com a gente? Hein? Então, venha participar do nosso programa, também interagindo com os nossos canais, que nós vamos disponibilizar ao final desta semana. Forte abraço e se liga, porque tem muito mais chegando. Novo episódio, amanhã a gente volta.
Comece o dia sã de corpo e alma, olhando o ser humano nas dimensões bio, psicossocial e espiritual, de segunda a sexta, 15 para 6 da manhã, com Rafael San.